primeira questão da lista de exercícios diz o seguinte: a respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alternativa correta. Então, a letra A, trajetória é o caminho feito por um corpo independente do referencial adotado. Falso ou verdadeiro? Ou correto ou errado? Vamos ler a letra B. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois depende da trajetória adotada pelo móvel. A letra B, o movimento e repouso são relativos. Até aqui está correto. Mas quando ele disse que depende da trajetória adotada pelo móvel, não necessariamente depende. Então, por isso a letra B está errada. A letra a trajetória é um caminho feito por um corpo independente. A trajetória é um caminho feito por um corpo. Até aqui está correto. Aí, quando ele diz independente do referencial adotado, aí a letra A já se torna incorreta, porque é necessário ter um referencial adotado. Porque, imagina aí, você pega um ponto de partida e vai para qualquer lugar, sul, norte, leste, oeste. Isso aí não é trajetória, não é? Então, para ser uma trajetória, ela precisa ser um caminho, e eu preciso conhecer esse caminho, o ponto inicial, o ponto final. E aí eu vou traçando, vamos supor, se for uma caminhada, eu vou traçando suas pegadas, até chegar do início até, vou traçando as pegadas até chegar no final. Então, eu preciso saber o referencial. Então, esse nome aqui, independente, deixa a questão A incorreta. Letra C, o referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. Isso aqui está incorreto, tá? E ela está errada desde o princípio aqui. O referencial é um corpo a partir do qual as observações são feitas. As observações dos fenômenos são feitas. Não necessariamente. Tá? Letra D. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Vamos ver a letra E. Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções estão em repouso. Então, a letra E está incorreta, certo? Porque quando ele diz nunca podemos dizer que os prédios estão em repouso, vai depender do referencial. Nem sempre eu vou pegar o referencial como terra, como a terra. Né? Então, essa palavra aqui, nunca, que deixa errado. Nunca podemos dizer que os prédios ou demais construções estão em repouso. Vai depender do referencial. Se o referencial for a terra, ou se não for a terra. Né? Então, a letra correta do exercício 1 é letra D. Tá? Que diz, a trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Segundo, considere duas cidades, A e B, localizadas respectivamente nos quilômetros 55 e 157 de uma mesma rodovia. Então, significa que a cidade A está localizada a 55 quilômetros nessa rodovia e a cidade B está localizada a 175 quilômetros dessa rodovia. Uma moto passa às 10 horas pela cidade A e às 12 horas pela cidade B. Calcule a velocidade escalar média da moto entre as cidades A e B.
Então, o que acontece aqui? Ele quer a velocidade média, né? Como sempre, né? Aqui a gente pode fazer esse desenhozinho, esse esquemazinho, né? Onde o ponto A está a 55 quilômetros dessa rodovia, e a moto passou nesse ponto, no ponto A às 10 horas, ou a cidade A, né? E o ponto B, ou cidade B, passou às 12 horas. E ela está localizada a 175 quilômetros. Então, aqui, ó, do ponto A até o ponto B, é o meu delta S, né? E ele pergunta a velocidade média da moto. Então, para calcular a velocidade média, a gente precisa conhecer delta S e delta T. Delta T, eu preciso, o tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo final é 12, o tempo inicial é 10. Então, vai ser 2 horas, né? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos calcular delta S. Delta S é a posição inicial, final menos a posição inicial. Já que a cidade B está a 175 quilômetros e a cidade A está a 55, então delta S vai ser 175. Eu considero S final na cidade B e S inicial na cidade A. 175 menos 55. O meu delta S, ó, a moto percorreu 120 quilômetros. Isso é simples, né? Poderia fazer até de cabeça. Mas, utilizando as equações, a gente chega nesse valor. Agora, ΔT, como eu disse anteriormente, é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso, o tempo final foi 12 horas e o tempo inicial foi 10 horas. Fazendo o cálculo, ΔT igual a 2 horas. Agora, eu tenho tudo para calcular a velocidade média. Tenho delta S e delta T. Substituindo o dado na equação, fica 120 dividido por 2. Velocidade média da moto foi de 60 km por hora, né? Então, nesse percurso de 120 km, velocidade média foi de 60 km por hora. Isso significa o quê? Que a cada hora ela percorria 60 quilômetros. Veja como dá certo. O total do espaço que ela percorreu não foi 120 e não foram 2 horas. Então, se a cada hora foi 60, 2 horas dá quanto? 120, que é 60 mais 60, certo? Então, uma questão simples, né? E